queridos amigos, colegas, clientes e interessados do Instagram, sejam bem-vindos a mais uma live com o Lucas Selbach. Olá, tudo bem? Quanto tempo! Veja só que legal! Não sei se eu posso te chamar do teu apelido, Eliane. Mas deixa assim, que bom te ver, querida, seja bem-vinda. Hoje a live vai ser sobre um assunto muito importante, que é um assunto, né, do empreendedorismo. Como o foco é o empreendedor da saúde, o gestor de clínicas e consultórios, isso também serve para todos os que estão nos assistindo, né? Muito embora a gente vai falar um pouco mais sobre essa realidade do empreendedorismo na saúde, isso também serve para, por exemplo, arquitetos, né? Então, seja bem-vindo, Eliane. Quero dizer que estou bem feliz de te ver por aqui. E dizer o seguinte, ó, quando você está desenvolvendo um negócio, tem uma coisa nossa, assim, ó, muito interessante, né? E eu descobri isso lendo um livro chamado O Mito do Empreendedor. Eu esqueci de pegar ele, peraí. Deixa eu ver se ele está fácil. Não tá fácil. Então, assim, ó, o livro chama O Mito do Empreendedor e o autor chama Michael Gerber. E a primeira coisa que eu quero dizer sobre ele, sobre o autor, é que é um cara que ele tem uma experiência de vida assim fantástica. Ele passou praticamente 40 anos atendendo empreendedores. Ele, né, pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, que é onde é que ele mora, onde é que ele vive de trabalho. Mas ele também pegou esse know-how que ele chama de E-Myth, né, que é E de entrepreneur e Myth de mito. Oi, Renata, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí ele pegou isso e criou esse livro fantástico chamado O Mito do Empreendedor. E o que é efetivamente o mito do empreendedor? É a experiência dele de 40 anos entrando e saindo de empresa, visitando, conversando, falando não só com o empreendedor, mas com o consultor que ele começou a treinar e preparar para falar com o empreendedor. Então é uma coisa muito legal, porque esse conceito do E-Myth, né, que você pode acessar, você pode comprar o livro, que eu recomendo, né, fortemente para todo mundo que tem um negócio, comprar o livro O Mito do Empreendedor. E, além de ler ele, é um livro extremamente prático. Só tem um aviso que eu gosto de dar quando a pessoa vai comprar o livro, tá? Que provavelmente vai ter algum momento que você vai sentir muita raiva. E é normal. Porque esse livro ele provoca a gente dentro de alguns conceitos que a gente a gente ignora de uma certa forma, né? Mas quem é consultor, quem entra e sai de empresa, como eu que faço isso a vida toda, a gente vai percebendo isso. O que esse livro nos traz? Uma clareza de entendimento e também um roadmap, né? um passo a passo assim, de coisas que a gente pode fazer. Então, o que acontece que é o mais interessante, o mais legal desse livro, que eu acho assim simplesmente fabuloso? São os 3 papéis do mito do empreendedor. Qual é que são os 3 papéis? Ele se deu conta, entrando e saindo de empresa, que existiam 3 papéis, que cada pessoa fazia quando estava tocando um negócio, né? Vamos falar assim, vamos chamar de gestor, né? Só para a gente entender quem é essa persona, né? Então ele estava tocando um negócio, tá? E aí quando você está tocando um negócio, tem o primeiro papel, o papel do empreendedor. O que é o empreendedor? O empreendedor é o visionário. É aquele que olha longe, que tem grandes ideias, que analisa o futuro, que percebe as oportunidades do mercado, que percebe qual é o timing para colocar essas coisas em prática. Então o empreendedor, né, é um papel extremamente importante. Porque se você não visionar, se você não tem um futuro, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, se você não tem um futuro desenhado, é bem provável que você fique trabalhando, né, no terceiro papel. A gente já vai chegar. Então, o empreendedorismo, que a gente chama, por isso que esse é o tópico do encontro de hoje,
ele fala justamente sobre essa importância inegável da gente entender o papel de visionário dentro de um negócio, certo? Então, um exemplo bem prático do que faz um empreendedor. O empreendedor, ele está no ambiente, seja ele qual for, e ele está observando as oportunidades. Ele está vendo como as pessoas funcionam, qual é o comportamento delas, o que elas costumam fazer, qual é que é o hábito delas naquele momento. Para a gente conseguir ter esse olhar de empreendedor, a gente precisa praticar. Então, basicamente, não é uma coisa nova, no sentido assim, mas eu nunca fiz isso, eu não sei como fazer. Não tem problema, você pode praticar esse olhar do empreendedor. Tem várias dicas no livro também, e você pode me perguntar, inclusive, nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de informar. Então, dito isso, você visionou, você olhou, você viu as oportunidades, você teve um monte de ideias, assim, aquilo foi muito legal. E aí, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos falando aqui de empreendedorismo, do terceiro item da roda do empreendedor da saúde, que é o empreendedorismo. E aí o mito do empreendedor fala do empreendedor. Então a gente tem essa visão. Só que aí você tem aquela visão, aquela ideia, aquela coisa legal, e diz assim, tá, mas como é que eu faço isso, você, sei lá, vai ter que fazer algum investimento, Talvez você tenha que investir em marketing, talvez você tenha que investir seu tempo, talvez você tenha que contratar alguém para lhe ajudar a botar a sua ideia em prática. Então tem muita coisa que pode rolar a partir da sua ideia. Então você começa a pensar, como é que eu faço isso? E esse como está muito ligado ao segundo papel do mito do empreendedor, que o segundo papel é o administrador. O administrador, ele vai chegar e dizer, nossa, que legal, você quer, vender seu serviço para empresários da Suíça. Nossa, que baita ideia, porque isso, porque aquilo, porque... Aí você vê, efetivamente, que você precisa administrar os recursos que você tem para realizar essa ideia. E aí, às vezes, essa coisa, ela não roda muito bem. Você se dá conta que, olha só, talvez vender o meu serviço para os empresários da Suíça não seja muito viável, porque tem que viajar, não sei o que. Então o administrador, ele também tem um papel um pouco mais crítico. Ele pega e olha para aquilo e diz, é possível, é viável, dá para fazer. Dá para fazer no tempo. Porque tem outra coisa muito importante, que nem, por exemplo... Oi, Aninha, tudo bem, querida? Seja bem-vinda, muito legal. Estamos aqui falando sobre o mito do empreendedor. É um livro maravilhoso que eu recomendo que todos os leiam, Todo mundo que está cuidando da sua clínica, do seu consultório, que eu acho muito importante, essencial que leia. E aí, nos três papéis no mito do empreendedor, nós temos o empreendedor, o visionário e o administrador. E o administrador é esse que, da mesma forma, querida, obrigado. O administrador é esse que pega e olha e ele é mais pé no chão. Ele diz assim, olha, isso dá para fazer, aquilo não dá para fazer, esse recurso tem, aquilo não tem, aquilo é possível, aquilo não é viável, isso vai, aquilo não vai. Então o administrador, ele às vezes ele é um pouco castrador, o crítico. Mas ele é essencial para que você veja se aquele sonho é viável para você fazer no tempo que você imagina. O terceiro papel, que é uma coisa muito interessante, o terceiro papel que diz no mito do empreendedor... Oi, Mac, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos falando do mito do empreendedor para o empreendedor da saúde, que é um livro fantástico. Oi, Fábio, tudo bem, cara? Seja bem-vindo também. Muito legal ver vocês aqui. Então, dentro do mito do empreendedor, o primeiro papel, o empreendedor, o visionário. O segundo papel, o administrador, o crítico. Aquele que pega e diz, dá ou não dá? Tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Dá ou não dá? O administrador é aquele que diz dá ou não dá. Ele tem um papel bem crítico, E nós temos um terceiro papel, que é o técnico. O que é o técnico? É aquele que faz as tarefas. Aquele que faz o que tem para ser feito. E o que acontece, especialmente na área da saúde, que é o foco da nossa live de hoje, do empreendedorismo, da saúde, do gestor de clínicas e consultórios, ele se envolve demais com a execução. Então o que acontece? Vamos dizer,
uma clínica de fisioterapia. Aí o fisioterapeuta diz, não, eu preciso atender, eu preciso atender, eu preciso atender, eu preciso atender. E ele fica lá atendendo, das 7 da manhã até as 10 da noite, se deixar. E aí fica muito envolvido. Aí é um médico, vamos atender, tem que atender, tem que atender. E assim vai. E isso também a gente vê nos outros lugares, né? Não é próprio do universo da saúde. Por quê? Porque, de um modo geral, as faculdades e as universidades, elas preparam a gente para ser técnico. Preparam a gente para fazer tarefa, para executar as coisas, para fazer as coisas no seu tempo. Certo? Então é uma coisa muito interessante, porque quando tu diz assim, não, mas espera um pouquinho, no mito do empreendedor ele diz o empreendedor, o administrador e o técnico, são 3 papéis. Não quer dizer que esses 3 papéis tenham que estar na mesma pessoa. Porque às vezes você tem um sócio que ele é excelente na tarefa. Ele adora a tarefa. Fala, Ian, tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Estamos falando do mito do empreendedor aqui. Então, às vezes nesse terceiro papel, né, o empreendedor, o administrador e o técnico, você tem o técnico, ele é excelente na tarefa, ele é bom de fazer as coisas e tal. Deixa ele lá, certo? Deixa ele lá fazendo o que ele tem que fazer. Você pode ter um outro colega que é ótimo na administração e você pode se dar o papel de empreendedor, ou vice-versa. Você se vê assim angustiado quando tem que ficar imaginando o futuro e olhando para as oportunidades. Você diz, meu Deus do céu, eu nunca fiz isso na vida, Senhor. Aí o que você faz? Você vai procurar alguém para ficar junto de você para ajudar a fazer isso. Não, mas ninguém lá na empresa tem essa habilidade. Bom, então você vai ter que contratar alguém para lhe ajudar. Oi, Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos falando do mito do empreendedor aqui. Então é muito importante que nesses papéis que a gente está desenvolvendo dentro de um negócio, que são o empreendedor, o administrador e o técnico, a gente consiga ou fazer eles propriamente, ou a gente consiga ter pessoas dentro do nosso time que consigam realizar esses papéis. Aí a gente vai entrar num outro aspecto muito interessante que, segundo o próprio Michael Gerber, né, num material que eu assisti do E-Myth, né, do Mito do Empreendedor, que são os 7 passos para um negócio que dá certo. Isso eu achei fantástico. O primeiro passo do negócio é o seguinte, ó, trabalhe mais pelo negócio, não só no negócio. Então ele diz assim, né, no inglês é mais fácil da gente entender. Ele diz assim, trabalhe, né, work on the business, not in the business. Não quer dizer que tu não tenha que trabalhar dentro do negócio, no negócio. É que tu precisa também trabalhar pelo negócio. Tu precisa em algum momento de separar um tempo da vida de gestor para olhar para o negócio com um outro olhar, com outra percepção. Um olhar mais abrangente, mais holístico, mais sistêmico. Por quê? Para conseguir ver os detalhes, ver aquelas coisas, ver os fluxos, ver como as coisas estão andando no negócio. Então é muito importante que a gente entenda que para um negócio prosperar, a gente precisa se envolver menos com as tarefas do dia a dia e mais com a gestão do negócio. Obviamente, esse negócio está crescendo, né? Se você é a única pessoa que trabalha no seu negócio, então você vai ter que fazer tudo. Mas se o seu negócio está crescendo, isso é muito essencial você ter em mente. A outra coisa também, que é o segundo passo para que o negócio dê certo, é tomar a sua vida de volta. Gente, olhem que para o profissional da saúde, isso aqui é uma paulada. Tá? Estou falando assim com conhecimento de causa. Muitas vezes a gente fica tão envolvido na tarefa, no dia a dia, na consecução de tudo que tem para ser feito, que a gente simplesmente esquece que a gente tem uma vida. E que daqui a pouco a gente poderia se divertir. E que a gente poderia estudar. E que a gente poderia ter tempo pra gente, para não fazer nada, por exemplo. Só que quando a gente está na mentalidade, né, dessa terceira pessoa que o Michael Gerber diz no Mito do Empreendedor, que é o técnico, e a gente está unicamente focado em resolver tarefa, terminar tarefa, fazer tarefa, resolver tarefa, o que a gente faz? A gente procura encher a agenda para depois cumprir a agenda.
Aí depois a gente enche a agenda para cumprir a agenda. A gente enche a agenda para cumprir a agenda. A gente enche a agenda. E aí o que acontece? A gente fica refém do próprio negócio. Então é muito importante a gente começar a entender que não é só assim que funciona. Se você é assim, se está feliz, se está tudo bem, vai, segue a vida. Agora, se você está começando a se questionar se tem algo mais, eu vou dizer que tem, certo? O terceiro aspecto que é muito importante, que, nossa, isso aqui, olha, eu vou dizer que é uma outra coisa muito louca. Oi, Jaime, tudo bem? Seja bem-vindo. Que é uma outra coisa muito louca no mito do empreendedor, que é o seguinte, ó, desenhe uma imagem clara do seu negócio quando estiver pronto. Olha só que coisa maluca. A gente muitas vezes se envolve no negócio, trabalha, faz tarefa, é tarefeiro. Daqui a pouco a gente não está visionando, a gente não está imaginando como é que a gente quer o nosso negócio. Então a pergunta é, como é que você quer o negócio daqui a 2 anos? Como é que você quer o seu negócio daqui a 5 anos? Como é que você quer o seu negócio daqui a 10 anos? Ah, não, eu não consigo imaginar isso. Consegue sim. Se você fizer o exercício e você continuar praticando, você vai começar a visionar cada vez mais. E o que acontece que é muito interessante é que você cria uma visão e você vai atrás da sua visão, em vez de você ficar só fazendo tarefa. Percebe a mudança do jogo? A mudança do jogo é muito importante. É parar de correr atrás do rabo e começar a dizer, não, eu quero chegar lá. Eu tenho objetivo, quero chegar lá. Mas onde é que é lá? Então aí entra essa terceira questão. O quarto ponto, que é, vamos combinar, a empresa está crescendo, né? A sua clínica, seu consultório está crescendo, e aí você diz assim, bah, olha, vou ter mais gente aqui. Tem mais gente trabalhando comigo. Não precisa necessariamente funcionário. Pode ser, sei lá, pessoas, colaboradores, terceirizados, enfim, de todas as formas, pessoas que estejam conectadas com o seu negócio. E é essencial que você tenha um papel de liderança. Um papel de liderança é um papel de aquele que teve a visão e que escolheu aquilo que queria para o futuro, aquele que está trabalhando, fazendo a gestão do negócio, em algum momento ele precisa se tornar o líder que o negócio exige. Que é, as pessoas vêm perguntar, como é que eu faço? Para onde é que eu vou? E agora? E não é o líder, olha que coisa interessante, o líder não é aquele que dá todas as respostas, mas é aquele que sabe fazer boas perguntas. É aquele que chega e faz uma contraprovocação. Ah, que legal, né? Que tal se a gente pensasse em que direção a gente poderia chegar? Né? Em que direção a gente poderia ir se a gente começasse a praticar isso aqui? Como seria se a gente fizesse isso e atingisse o resultado aquele que nós já conversamos na semana passada? Então, você começar a trabalhar mais com perguntas e mais com provocações para começar a criar um cenário onde a liderança não é uma coisa que fica tão evidente, é uma coisa que acontece mais fluido. O quinto item dos 7 passos para o negócio que dá certo é sistematize o seu negócio. E isso é uma coisa que, senhor, vamos combinar, tá aí um desafio, o desafio está lançado, né? Como é que você está sistematizando o seu negócio? Como assim? Como assim? Você tem, por exemplo, um roteiro de como receber seu cliente quando ele chega na sua clínica? Você tem aí uma sequência de coisas que você poderia dizer quando uma pessoa nova liga para a sua clínica? Ou quando uma pessoa aborda alguém através das redes sociais? Como é que está sistematizado isso? Não, a gente dá um jeito, a gente bate um papo, a gente se vira, porque a gente é bom em se virar, né? Então, quanto mais você fizer dessa outra forma que todo mundo conhece, que é ir dando um jeito, menos sistematizado e menos replicável fica esse negócio. Eu sei que é desafiador, eu sei que a gente treina muito para fazer determinadas coisas e fica difícil depois, mas é o exercício que vai melhorando a nossa capacidade. Então, como é que eu estou sistematizando o meu negócio? Como é que eu estou fazendo com que ele se transforme em algo replicável? O sexto item
e que tem a ver de novo com os outros itens, né, é desenvolva um time de alta performance. Por que um time de alta performance? Porque se eu tenho as coisas... Olha só, vamos lá. Se eu estou trabalhando na gestão do meu negócio, que é o primeiro item, se eu estou tomando a minha vida de volta, eu tenho tempo livre para pensar, para refletir. Se eu estou com uma imagem clara do meu negócio, onde é que eu quero chegar. Se eu estou me tornando o líder que meu negócio exige. Se eu estou sistematizando, mapeando os processos do meu negócio. Eu tenho que ter um time de alta performance. Que é com todas essas coisas prontas e organizadas, eu começo a preparar as pessoas para me ajudarem a chegar. Aonde? Lá naquele lugar que eu visionei, que eu imaginei, que eu sonhei, que eu preparei, que eu descrevi, que eu conversei, que eu compartilhei com o meu grupo. Então é muito importante que a gente esteja consciente de que esse time de alta performance muitas vezes não vai vir pronto. Oi, Rose, tudo bem? Seja bem-vinda. Quanto tempo? Seja bem-vindo. Estamos falando aqui do Mito do Empreendedor, que é um livro fantástico do Michael Gerber, que eu uso ele como referência para os projetos e consultorias que eu faço. Então veja só, estamos aqui nos 7 passos para o negócio que dá certo. E um dos passos que é importante é realmente como é que eu desenvolvo um time de alta performance. Eu preciso capacitar ele continuamente. Eu preciso pegar essas pessoas que estão no time e perguntar: como é que você está fazendo isso que você está fazendo, que você está tendo um resultado bom, que está funcionando tão bem? Vamos explicar para o resto do grupo? Vamos compartilhar aqui. E não precisa ser num ambiente formal. Faça um relatório, descreva os 18 passos. Não. É assim, gente, vamos bater um papo aqui, ó. Peraí que eu comprei um chopp artesanal. Hoje nós vamos comer uns quitutes com chopp artesanal. Vamos bater um papo sobre o que funcionou bem essa semana. Lá na empresa, lá no consultório, lá no escritório, seja lá onde for que você está operando. Então é muito importante que você entenda que essa palavra desenvolva é um processo e que leva algum tempo. E o 7º item, que é muito legal, é melhore seu time continuamente, que tem a ver com o que eu estava dizendo antes. Então você vai juntar as pessoas e aí você vai continuar melhorando. E você não vai fazer eles melhorarem. Não, você vai criar as oportunidades e vai mostrar o valor e aí as pessoas vão querer fazer. E esse é o verdadeiro desafio. Então esses 7 itens são complexos, são passos trabalhosos, eu sei que são. Mas uma vez que você siga esses passos, você vai ter um negócio que vai estar parando de pé e funcionando, não necessariamente com a sua presença diária, 8 horas por dia ou mais, que é a vida de muitos empreendedores. E eu quero dizer para você agora que tem mais uma coisa muito legal no conteúdo desse material do Mito do Empreendedor, que são os 5 motivos para quem procura o trabalho deles. Né? Porque o Michael Gerber, como eu estava contando, que é o autor do livro, ele escreveu esse livro já há algum tempo e ele tem 40 anos de experiência. Ele já entrou e saiu em milhares de empresas. Ele e a equipe dele também fez um trabalho muito extenso. E aí ele listou os 5 motivos. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é um tesouro. Os 5 motivos para quem procura o trabalho dele. 5 motivos. Primeiro motivo: liberdade pessoal. Viram como isso está conectado com o que a gente falou antes? O empreendedor quer ficar livre, quer ter vida, quer ter tempo para ele. Então, conseguir desenvolver um negócio que pare de pé e que tenha resultado, e que tenha, vamos dizer assim, autonomia, é uma coisa fantástica, porque isso vai dar a liberdade pessoal que ele precisa. Ele não vai ter uma relação de dependência, mas ele vai ter uma relação de nutrição. Ele entra e ele ajuda a nutrir o grupo. Ele ajuda o grupo a funcionar melhor, a trazer mais coisas. Certo? O outro item, um outro motivo que as pessoas procuram o Mito do Empreendedor, e é um livro que eu recomendo que todos leiam, é a organização. Como eu melhoro a performance e acabo com o caos dentro do meu negócio. Porque se você é um gestor,
né? Não só de clínicas e consultórios, mas você é um gestor e você está tocando seu negócio, você sabe que é bem fácil começar a largar, não preencher as planilhas, não começar a fazer as coisas, de repente a coisa está virando uma zona. E aí você não acha mais nada, e onde é que está o papel não sei o quê, onde é que eu botei não sei o que lá. Oi, Annelise, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos falando aqui sobre o mito do empreendedor. Então é muito fácil o caos se instalar, porque o caos ele vem de uma, vamos dizer assim, de uma pseudo-liberdade. A gente acha que não ter um hábito de se organizar é uma coisa que acaba sendo mais fácil, e é exatamente o oposto. Quanto mais você cria o hábito de se organizar com as coisas que você tem, maior é a chance de você conseguir ver as perspectivas, inclusive do que você está fazendo. Porque olha que coisa legal, né? Olha, quando eu chego e vou lá e olho para a minha planilha e digo assim, nossa, a gente cresceu esse mês em relação ao mês passado. Eu digo, bah, que legal, me sinto motivado. Eu olho para a minha planilha e digo assim, gente, o que é isso? Como é que a gente baixou o faturamento? Eu vou lá e faço alguma coisa. Mas se eu não sei, como é que eu vou andar no meu negócio? Se eu vivo no escuro, na loucura, no caos. Então a organização é um dos motivos das pessoas que procuram o mito do empreendedor. Um outro motivo que é muito comum, que eu também já ouvi 1 bilhão de vezes nos trabalhos de consultoria, é aumento de receita, aumentar os ganhos. Então crescer o faturamento e o lucro. É legal falar um pouco sobre isso, tá? Uma coisa é crescer o faturamento, outra coisa é crescer os lucros. Porque por incrível que pareça, as pessoas acham que as duas coisas andam juntas. E não é verdade. Porque você pode trabalhar feito um louco e faturar um monte e a sua margem de lucro ser bem pequena. Ou você pode trabalhar de uma forma inteligente e organizada e fazer com que a sua margem de lucro aumente, reduzindo despesas, custos desnecessários, otimizando processos, enfim, tem muita coisa que dá para trabalhar nesse sentido. Um outro aspecto também que traz as pessoas para fazer, né, para procurar o trabalho do mito do empreendedor, também trabalho de consultoria que eu faço, é a expansão dos negócios, né? Ah, que legal, tá andando, ó, a clínica aqui tá, né, chuchu, assim, ó, tá indo bem, os clientes estão vindo, a gente está atendendo todo mundo, o pessoal está satisfeito, está voltando. Aqui, sei lá, aqui tá rodando, eu estou pensando em umas ideias aqui. E se a gente fizesse isso, se a gente abrisse um outro negócio, se a gente investisse em uma startup, se a gente começasse a fazer isso ou aquilo, enfim. Tem uma outra oportunidade que eu vou falar no final aqui, que vai ser bem interessante também para o profissional da saúde pensar, e que tem a ver com expansão também. Então, enfim, aumentar a fatia de mercado, atender em mais de um lugar. Então, como é que eu posso, né, atender mais clientes, né, eventualmente no lugar que eu estou, ou então ter mais de um ponto de atendimento? Isso é também outra coisa que pode ser pensada e planejada. E por último, aqui dos 5 motivos para quem procura esse tipo de trabalho, é valorizar a empresa, né? Então, existe uma coisa que acontece que na área da saúde assim é um mito, né? Já que estamos falando do mito do empreendedor, vamos falar desse mito. Que é o seguinte, a pessoa pega, cria uma clínica, cria um consultório, e aí ela acha, olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Essa pessoa que cria a clínica, consultório, né, ela acha que está tudo assim absurdamente vinculado com o nome dela e que ela não vai poder fazer nada, né, se não for ligado a ela. Então o que acontece? Às vezes é meio óbvio, né? Tipo, né, o senhor João, Dr. João de Souza tem a clínica de Souza. Vai ser difícil fazer uma desvinculação, né? Por isso que é legal tu ter uma marca. Por quê? Porque pode ser que em algum momento que você esteja crescendo, se desenvolvendo, com a equipe funcionando, alinhado, seguindo esses 7 passos que eu falei antes na live, pode ser que você diga assim, olha, eu acho que está na hora de vender esse negócio. Estou a fim de morar em outro lugar, estou a fim de mudar de área, estou a fim, sei lá,
bater na venta da pessoa. Se você não preparou o seu negócio para isso, essa chance não existe. Mas se você preparou, como é? E a reta final é valorizar o negócio. É trabalhar no detalhe, é fazer a coisa andar, é divulgar, é falar bem, é fazer bum zum zum. E aí vai para o mercado. Tem pessoas especialistas em vender negócios, você pode conectar, geralmente os contadores conhecem, né? Você pode conectar com essas pessoas, essas empresas que são especialistas em comprar e vender negócio e eventualmente oferecer a sua clínica para venda para alguém. Isso é uma outra oportunidade também. E aí, para a gente fechar nossa live de hoje, né, que é sobre o mito do empreendedor, eu quero falar sobre uma coisa que não está diretamente relacionada ao mito, mas que está relacionada ao empreendedorismo. Muitos empreendedores da área da saúde não se dão conta que eles têm uma super coisa dentro deles, que é fantástica, que é incrível, que se chama conhecimento. Eles têm não só um vasto cabedal de conhecimento teórico, como eles têm um vasto cabedal de conhecimento prático. Dependendo do profissional, vai ter mais ou menos experiência, mais ou menos conhecimento, mas ele tem alguma coisa, ele tem um patrimônio na mão, que é aquilo que ele sabe. Então vem a pergunta, por que o empreendedor não pensa em entrar na área educacional da saúde? Porque existem hoje muitos profissionais, né? Minha esposa é um exemplo, que ela é excelente no que ela faz. Ela não é boa, gente, ela é excelente, ela faz funcionar super bem. Tanto é que ela criou um método a partir do trabalho dela. Então, é o método Kistner de liberação miofacial integrativa nos trilhos anatômicos. Só aí dá um dia de explicação. É um trabalho fantástico. O que acontece com a oportunidade de você pegar o seu conhecimento e ensinar outras pessoas? Você está levando aquilo que deu certo adiante. Você está fazendo com que todo o seu esforço e dedicação, todo o seu coração que você colocou em tudo aquilo que você fez por tanto tempo, comece a se reproduzir, a se replicar em outras pessoas. E isso não tem preço. Não tem preço. Mas tem muito valor. E o que acontece em seguida? Conforme tem muito valor, conforme você estrutura isso como um negócio, seguindo os 7 passos, né, você consegue começar a ver um preço e um valor também nisso. Então você começa a estruturar isso em um negócio. E foi isso que a minha esposa fez. Ela criou um instituto para ensinar isso que ela faz. E é uma grande oportunidade que todos os profissionais da saúde têm. Eles têm esse conhecimento. E o que acontece? Está ali guardado na cabeça, nos braços, nas pernas, no coração, né, de cada um. Por que não dá para pegar isso e transformar em um curso, em uma prática, em um livro, seja lá o que for? Então é nesse sentido que eu quero dizer para você, profissional da saúde, que existe mais uma oportunidade, além de tudo isso que a gente já falou até agora, né, dentro do empreendedor, do gestor da saúde, que é ser um gestor do conhecimento, que é como passar o conhecimento adiante. E isso é uma coisa que também dá para fazer, dá para estruturar curso, dá para vender, dá para capacitar o pessoal, dá para certificar, né, Mac? Dá para fazer, dá para preparar muito bem todas as pessoas que tiverem interesse em pegar o seu conhecimento e levar adiante para ajudar os pacientes desse profissional. Então, eu acho que, resumindo, né, juntamente com o papel de empreendedor gestor da área da saúde, como com o papel de profissional do conhecimento, né, na área da saúde também, você tem uma excelente oportunidade no mercado de fazer um ótimo trabalho, de atingir muitas pessoas, de trazer muito resultado para essas pessoas e, ao mesmo tempo, de você ter um resultado, uma qualidade de vida boa. Certo? Então fica o convite, assista as outras lives. Essa live estará gravada a partir de amanhã no YouTube, no meu canal. Então você pode pesquisar lá
no meu site lucasselbach.com.br, tem o link para tudo. Aqui na minha bio, @lselbach com CH no final, você é convidado a ver as outras lives e preencher a sua roda do empreendedor da saúde para ver como é que você está aí nas paradas do empreendedorismo, tá bom? São 8 aspectos, avalie e depois a gente pode ir trabalhando. Quem tiver mais interesse, me procure, converse, a gente chama, manda um direct e vamos conversando, que tem muito assunto para falar nisso aí, tá bom? Obrigado, Annelise. Acessa lá que vai ter bastante conteúdo. Eu queria abrir para perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta sobre o mito do empreendedor, sobre o empreendedorismo na parte educacional da saúde, ou alguma outra coisa que vocês gostariam de perguntar, e eu estou aqui aberto à disposição. Bom, de novo, só lembrando, né, esse conteúdo vai ficar aqui, vai ficar gravado, vou colocar ele, vai ficar 24 horas aqui no Instagram, mas eu também vou baixar e vou replicar ele no YouTube. E aí, boa Mac. Eu vou colocar aqui, peraí, o autor do livro se chama Michael Gerber e o livro se chama O Mito do Empreendedor. Fabuloso, recomendo para todo mundo que tem um negócio, que vai ter um negócio, que já perdeu seu negócio, mas que quer, sei lá, quer crescer, quer expandir em termos de empreendedorismo. Eu recomendo esse livro. Tá bom? Então fica aí a dica. As outras lives também vão ficar disponíveis lá no canal e fico à disposição para dúvidas, comentários e sugestões. Obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima.